Ele escreveu apenas uma palavra, acordado? E Rafael soube que aquela noite não seria igual a nenhuma outra. Meia-noite em Lisboa tinha um silêncio pesado, quebrado apenas por um ou outro carro distante. E, no entanto, naquele instante, o som que dominou tudo foi o das batidas firmes à sua porta. Do outro lado, estava Lucas, o vizinho com quem sempre manteve uma convivência leve, mas que agora trazia no olhar uma mistura inquietante de receio e esperança. Rafael ficou alguns segundos parado, ainda com o telemóvel na mão, sentindo o coração acelerar sem motivo aparente. Não era habitual receber mensagens dele a essa hora. Conheciam-se havia quase um ano, dividindo o mesmo corredor do prédio, trocando cumprimentos ocasionais, conversas rápidas sobre o dia, às vezes, umas cervejas para ver um jogo que Rafael mal acompanhava. Lucas tinha essa energia fácil, que enchia o espaço sem esforço. Rafael, ao contrário, preferia a discrição. Quando abriu a porta, percebeu que Lucas já vinha decidido a entrar. Não houve convite formal, apenas um movimento natural que reduziu a distância entre eles. Sem perder tempo, ele explicou que não conseguia dormir. Não havia urgência prática, não estava trancado para fora, não precisava de ajuda com nada físico. O que o trouxera ali, confessou de forma hesitante, era algo que vinha crescendo há semanas. Rafael escutou em silêncio, sentindo a tensão mudar de lugar, já não era mais a surpresa da visita, mas a intensidade daquilo que estava prestes a ouvir. Lucas recordou uma conversa casual que tiveram dias antes, quando subiam juntos as escadas. Rafael havia dito, quase como quem filosofa sem pensar muito, que o mais difícil não era encontrar alguém que atraísse, mas alguém que o visse de verdade e quisesse ficar assim mesmo. Aquela frase, revelou Lucas, não lhe saía da cabeça. O peso das palavras, repetidas agora, atingiu Rafael de forma diferente. Percebeu que Lucas não as dizia por gentileza ou nostalgia de um momento partilhado. Dizia porque nelas reconhecia algo seu, um pedaço de verdade que tentara ignorar. Ele falava de como, nos últimos tempos, vinha questionando partes de si que sempre considerara fixas. E, nesse processo, a presença de Rafael ganhara um significado novo, inesperado. Enquanto ouvia, Rafael sentiu-se dividido. Parte dele queria recuar, manter intacta a linha confortável que sempre separara os dois. Outra parte reconhecia que, naquele instante, algo irreversível estava acontecendo. Não houve necessidade de palavras grandiosas para perceber, o ar entre eles estava carregado de possibilidades e de riscos. Lucas não pediu nada diretamente, mas o subtexto era claro. Viera naquela hora porque não queria adiar. E Rafael, apesar das dúvidas, deixou-se ficar ali, a um passo dele, absorvendo a gravidade do momento. Percebeu que, pela primeira vez, olhava para Lucas não como o vizinho simpático ou o amigo ocasional, mas como alguém que podia, de repente, cruzar uma fronteira invisível. A noite, antes tão silenciosa, parecia agora conter um ruído surdo, o som de algo prestes a mudar. Lucas demorou alguns segundos antes de continuar. A pausa não era apenas para respirar, mas para encontrar coragem. Contou que, durante anos, nunca se questionara sobre quem era ou o que sentia. Achava ter a vida mapeada, relações com mulheres, objetivos profissionais claros, uma trajetória previsível. Mas algo começara a mudar lentamente, quase sem que percebesse. Primeiro, uma curiosidade vaga, depois, a sensação de que certas conversas com Rafael ficavam e quando por dias, carregadas de um significado que não sabia interpretar. Rafael ouvia sem interromper, apenas assimilando. Conhecia bem o tom hesitante de quem está a atravessar um território interno desconhecido. Também já passara por isso, e sabia como é delicado dizer em voz alta algo que ainda nem se compreende completamente. Lucas falava de forma contida, mas havia firmeza suficiente para que Rafael percebesse. Não era uma confissão feita por impulso, nem efeito de uma noite mal dormida. Era um acúmulo de percepções, de momentos aparentemente banais que, juntos, formavam um quadro impossível de ignorar. Ele mencionou como certas atitudes de Rafael o faziam sentir visto de um modo diferente. Não era sobre elogios ou gestos românticos, mas sobre atenção genuína, um interesse silencioso que não exigia nada em troca. Disse que não sabia quando exatamente isso deixara de ser apenas amizade, mas que agora, quando se via a pensar nele à noite, não conseguia mais enquadrar esses sentimentos no que sempre entendeu como amizade masculina. Rafael sentiu um nó no estômago. Reconhecia as palavras, o peso e a vulnerabilidade que vinham com elas. Ainda assim, hesitou. Não era a primeira vez que alguém descobria uma possível atração por ele depois de anos se considerar heterossexual. Em muitas dessas situações, acabara ferido, usado como experimento para uma curiosidade que, na maioria das vezes, terminava com o outro a recuar, voltando ao caminho que sempre conheceu. E Rafael ficava para lidar com o vazio. Lucas pareceu perceber essa resistência silenciosa. Não tentou apressar resposta alguma. Limitou-se a afirmar que não procurava experiências passageiras, nem estava ali para testar fronteiras antes de recuar. O que sentia, segundo ele, era parte de uma mudança interna mais profunda. Não podia prometer certezas, mas podia garantir que não queria mentir para si mesmo, nem para Rafael. As palavras ficaram suspensas entre eles. Rafael ponderou se valia a pena arriscar, se deveria acreditar na sinceridade de Lucas ou proteger-se de mais uma possível frustração. Lembrou-se, porém, de todos os pequenos gestos dos últimos meses, o interesse genuíno nas conversas, a forma como Lucas ouvia sem pressa, o respeito com que lidava com a sua orientação sexual, mesmo antes de admitir qualquer sentimento. Não parecia alguém que estivesse apenas a experimentar.
Decidiu, então, dar um passo, ainda que tímido. Não foi com grandes declarações, mas com a escolha consciente de não encerrar a conversa, de permitir que aquele momento se prolongasse. Sugeriu que continuassem a falar, que entendessem juntos o que estava a acontecer, sem pressas e sem expectativas rígidas. Lucas aceitou, visivelmente aliviado. Disse que não esperava respostas imediatas, apenas queria abrir espaço para que algo novo pudesse existir entre eles. Essa honestidade, pensou Rafael, era em si um gesto raro, e talvez valesse o risco. O resto da noite prosseguiu num ritmo mais calmo. A tensão inicial transformou-se numa curiosidade mútua. Falaram de medos, de experiências passadas, de dúvidas que nem sempre encontravam palavras para descrever. Por vezes, o silêncio entre frases parecia tão significativo quanto as próprias confissões. Quando Lucas se despediu, não houve promessas grandiosas, mas havia uma compreensão tácita. Algo tinha mudado. A partir dali, seria impossível voltar exatamente ao ponto onde estavam antes. Rafael fechou a porta com a sensação de que o primeiro passo tinha sido dado. E que, por mais incerto que fosse o caminho, já não queria ignorar a direção que começava a surgir. O início foi discreto, quase invisível para quem olhava de fora. Rafael e Lucas mantinham encontros simples, conversas prolongadas e uma proximidade que não precisava de rótulos. Mas, pouco a pouco, o que era apenas deles começou a escapar para outros olhares. Um comentário feito por um vizinho no elevador, uma mensagem ambígua num grupo de amigos, um olhar mais demorado de alguém no trabalho de Lucas. Os sinais eram sutis, mas suficientes para anunciar que a privacidade que tinham começava a se desfazer. No hospital onde Lucas trabalhava, a rotina não mudou oficialmente, mas ele percebeu que as conversas paravam quando se aproximava. Alguns colegas começaram a fazer perguntas indiretas sobre a sua vida pessoal, disfarçadas de curiosidade inocente. Um deles mencionou ter visto Lucas e Rafael juntos num café no fim de semana, como se o detalhe fosse um enigma a ser decifrado. Não havia confrontos explícitos, mas o peso da atenção indesejada tornava-se constante. Rafael também sentiu o impacto. No estúdio de design, as interações eram cordiais, mas uma colega mais próxima comentou que Lisboa é pequena e as notícias correm depressa. Disse isso com um sorriso neutro, mas o subentendido ficou claro. Para Rafael, que sempre fora cuidadoso com a sua vida pessoal, era estranho perceber que agora havia narrativas sendo construídas sem que ele tivesse controle. As redes sociais amplificaram o efeito. Uma foto publicada por um amigo em comum, tirada durante um jantar de grupo, mostrava-os lado a lado. Não havia nada comprometedor, mas os comentários começaram. Perguntas sobre se estavam a namorar, insinuações em tom de brincadeira, e até uma mensagem privada de um conhecido dizendo para ter cuidado porque certas pessoas não entendem bem esse tipo de relação. Lucas tentou encarar a situação com calma, dizendo que não deviam explicações a ninguém. Mas Rafael percebia que ele ficava mais reservado em alguns lugares, menos espontâneo nas interações. Não era medo explícito, e sim uma cautela que antes não existia. Essa mudança silenciosa incomodava. Não era o comportamento de alguém que se arrepende, mas de quem já sente o peso das expectativas e dos julgamentos alheios. Houve dias em que Rafael se questionou se tinham avançado depressa demais. Não pela intensidade dos sentimentos, mas pela facilidade com que o mundo exterior encontrava formas de interferir. Sabia que, para Lucas, aquele era um território novo, e que lidar com olhares curiosos podia ser mais desgastante do que admitia. Por isso, evitou pressioná-lo, mesmo quando queria perguntar diretamente se ele ainda estava seguro da decisão de estar ali. O que os manteve firmes foi a escolha de não entrar em conflitos diretos. Quando surgiam comentários, respondiam com neutralidade ou mudavam de assunto. Não havia necessidade de confrontar todos, preferiam proteger o que tinham evitando que se transformasse num espetáculo. Aos poucos, aprenderam a ler os sinais um do outro, um gesto mais contido, uma mudança no tom da voz, e adaptar a forma de se moverem juntos. Ainda assim, o desgaste existia. As conversas que antes eram sobre música, filmes ou viagens começaram, inevitavelmente, a incluir a questão de como lidar com a atenção externa. Essa nova camada de preocupação, mesmo que não fosse suficiente para afastá-los, alterava o ritmo natural que tinham no início. Era como se a cada passo dado precisassem calcular o ângulo, para não se exporem demais e ao mesmo tempo não perderem a naturalidade. No final, a pressão de fora não quebrou o vínculo, mas deixou claro que ele precisaria de mais cuidado do que imaginaram. Rafael entendeu que estar com Lucas não seria apenas uma escolha pessoal, mas também um exercício constante de resistência contra expectativas e preconceitos que não controlavam. Lucas, por sua vez, percebeu que a coragem de assumir um sentimento não se esgota no momento em que ele é revelado, ela é testada, todos os dias, pelo mundo que o observa. A tensão acumulada nos meses anteriores começou a produzir efeitos que nenhum dos dois queria admitir de imediato. Lucas, que antes fazia questão de manter o contacto frequente, passou a espaçar as mensagens e a adiar encontros. Não houve discussão nem anúncio explícito de afastamento, apenas um ritmo mais lento que se instalou quase sem perceberem. Ele justificava a ausência com o trabalho, dizendo que os turnos no hospital estavam mais exigentes, ou que precisava de tempo para treinar e descansar. Rafael aceitava essas explicações, mas sabia que não eram toda a verdade. Reconhecia o padrão. Era o reflexo de alguém que estava a tentar reorganizar o que sentia, protegendo-se do ruído externo que, pouco a pouco, tinha invadido o que antes era apenas deles. Os encontros tornaram-se esporádicos. Quando aconteciam, eram cordiais, mas já não havia a mesma fluidez.
As conversas evitavam assuntos mais íntimos, como se ambos tivessem medo de reabrir algo que estava frágil. Rafael percebia que Lucas o observava com atenção, mas também com uma certa distância, como quem mede os próprios passos. No silêncio crescente, Rafael decidiu não insistir. Já vivera situações em que pressionar alguém acabara por afastar definitivamente. Preferiu concentrar-se na própria vida, retomando projetos que tinha deixado em pausa. Voltou a aceitar convites de amigos para sair, envolveu-se em trabalhos paralelos de design e dedicou mais tempo a atividades que não dependiam de ninguém. Não era uma fuga, mas um esforço consciente para não ficar preso à espera de um gesto ou mensagem. Os amigos próximos notaram a mudança. Alguns perguntaram se ele e Lucas ainda estavam juntos. Rafael respondia de forma breve, dizendo que estavam a dar espaço um ao outro. Evitava entrar em detalhes, tanto para proteger Lucas como para se proteger das interpretações alheias. Aqueles que o conheciam melhor perceberam que havia tristeza, mesmo que ele não a verbalizasse. Durante esse período, Rafael aprendeu a valorizar a rede de apoio que tinha. Amigos antigos, que já tinham acompanhado outras fases difíceis, ofereceram companhia e escuta sem julgamento. Não havia necessidade de explicar tudo, bastava estar presente, partilhar uma refeição ou uma caminhada para sentir que ainda havia estabilidade num ponto da sua vida. Enquanto isso, Lucas parecia mergulhado numa espécie de reavaliação silenciosa. Não desapareceu completamente, mas mantinha-se numa zona neutra, sem promessas ou planos futuros. Rafael interpretava isso como um sinal de que ele precisava de estar até onde estava disposto a ir, sem a pressão de dar respostas imediatas. Por mais que doesse, sabia que não podia decidir por ele. O tempo passou sem mudanças bruscas, mas a distância, mesmo que temporária, teve efeito. Rafael sentiu que recuperava parte da autonomia emocional que perdera no início da relação. Começou a encarar a situação com mais clareza. Se Lucas voltasse, teria de ser por escolha própria, não por insistência ou culpa. E, se não voltasse, Rafael queria estar preparado para seguir em frente sem carregar arrependimentos. Essa fase de afastamento não apagou o que tinham vivido, mas redesenhou o contorno da ligação entre eles. Para Rafael, foi também um teste de resistência, não apenas à ausência de Lucas, mas às expectativas que criara. No fundo, sabia que, qualquer que fosse o desfecho, aquele período já o estava a transformar de uma forma que só reconheceria plenamente mais tarde. Lucas reapareceu numa tarde sem aviso, com a serenidade de quem já tinha enfrentado o que precisava. Não veio para repetir promessas, nem para recuperar o que se perdera no intervalo. Disse, com poucas palavras, que queria ser honesto consigo próprio. Explicou que o afastamento não fora desprezo, mas a única forma que encontrou para perceber até onde conseguia ir sem o ruído dos outros. Não pediu retorno imediato, nem desenhou um futuro em tons fáceis. Limitou-se a afirmar que não queria viver a esconder-se, nem de si, nem do que sentira por Rafael. Rafael ouviu com atenção, sem interromper. O coração reagiu ao reconhecimento que esperara durante semanas, mas o pensamento manteve-se firme. Recordou os dias em que a ausência tinha pesado, o esforço para não transformar a espera numa rotina, a escolha de cuidar da própria vida quando era mais simples ficar a ver o telemóvel. Entendeu que o que Lucas trazia agora era verdadeiro, e por isso mesmo exigia precisão na resposta. A sinceridade só faz sentido quando é recíproca. Disse-lhe, sem dramatismos, que estava grato por aquela clareza. Admitiu que a distância lhe devolvera uma parte de si que tinha ficado suspensa. Não negou o carinho, nem apagou os momentos bons. Mas acrescentou que não queria reconstruir algo enquanto uma parte de Lucas ainda precisava de aprovação externa para existir. Não era um ultimato, era a linha que aprendeu a traçar para não se perder no caminho do outro. Lucas assentiu. Falou de como percebera, no silêncio, que o medo de desapontar os amigos e a família o empurrava para gestos que não reconhecia. Contou que, no hospital, deixara de justificar a vida privada quando surgiam insinuações, que com a família aprendera a recusar conversas que só serviam para medir o que ele deveria sentir. E que queria continuar esse processo, com ou sem uma relação. Admitiu que gostava de Rafael, mas que preferia ser justo a ser rápido. Rafael entendeu o alcance daquela decisão. Reconheceu a coragem de Lucas, mas também a própria necessidade de seguir em frente. Decidiu fazê-lo sem fechar a porta à ternura que restava. Não transformou o afeto em dívida, nem a história num enredo pendurado em expectativas. Disse que o que viveram tinha valor, mesmo que não culminasse num compromisso imediato, e que esse valor não dependia do rótulo que o mundo exigia. O que importava era não repetir movimentos que os desgastassem outra vez. Nos dias seguintes, Rafael continuou a rotina com mais leveza. Trabalhou com foco, reencontrou amigos, planeou projetos que tinha adiado. Não foi uma euforia, foi um equilíbrio novo. Quando pensava em Lucas, vinha-lhe uma calma estranha. Já não havia a urgência ansiosa de antes, mas um respeito maduro por dois tempos distintos. Percebeu que a história deles lhe ensinara a distinguir desejo de direção, e que, por mais que desejasse, a direção só era segura se ambos a mantivessem com a mesma firmeza. Lucas, por sua vez, começou a praticar a honestidade enunciada. Deixou de evitar lugares para não ser visto, experimentou responder com simplicidade quando alguém insinuava perguntas, admitiu a si próprio que a sua identidade não era uma prova a apresentar a terceiros. Em momentos ocasionais, enviava notícias curtas a Rafael, não para reabrir o passado, mas para partilhar conquistas pequenas, uma conversa difícil com a família que correu melhor do que esperava, um colega que se mostrou mais sensível do que supunha, um dia em que se sentiu inteiro sem pedir licença.
Quando voltaram a cruzar-se com mais tempo, já não havia mal-entendidos. Falaram como dois adultos que reconhecem limites e possibilidades. Lucas disse que a honestidade lhe custava, mas que era a única forma de não reviver a indecisão que os magoara. Rafael respondeu que a transparência, mesmo quando traz despedidas, é mais digna do que qualquer promessa entusiasmada que não sobreviva à primeira pressão. Não ensaiaram talvez daqui a uns meses. Preferiram um acordo simples. Cada um seguiria o processo em paz, e se um dia voltassem a encontrar-se no mesmo ponto, seria por escolha clara, sem dívidas antigas. Entre os dois ficou um afeto limpo, sem contabilidade emocional. Ficaram também memórias que não pediam justificativa, conversas longas, silêncios que aliviaram dias pesados, a lembrança de que alguém o viu com nitidez quando isso era tudo o que precisava. Rafael encerrou aquela fase com uma certeza tranquila: a sinceridade tem custo, mas dá retorno. Não o retorno do que se idealiza, e sim o de uma vida que não se curva aos olhares de fora. Guardou o que foi bom e devolveu ao tempo o que ainda precisava de crescer. Ao pensar no início, no acordado, que abrira a porta para tudo, percebeu que a pergunta se transformara numa resposta pessoal. Estava, de facto, acordado. Para si, para o tipo de vínculo que aceita, para a fronteira que protege o que sente. A escolha honesta não colocou os dois do mesmo lado imediatamente, mas colocou cada um no lugar certo. Lucas continuou o caminho de se afirmar sem pedir desculpa. Rafael seguiu adiante sem negar a importância do que viveu. O futuro não ficou suspenso num "is", ficou aberto à possibilidade que nasce quando a verdade deixa de ser adiada. E, nesse espaço claro, a esperança deixou de depender do resultado, passou a depender do compromisso de ambos com aquilo que realmente são.